E realmente, né, Piperno e Flávio Prado? Tá ficando sem opção. E detalhe, o Atlético perdeu. Provavelmente pode ir atrás do Cuca, que é a única opção que tá sobrando aí pro Flamengo. E o Flamengo, com essa demora toda, pode ficar com mais uma opção a menos. O mais interessante, Pilhado, boa noite a todos, é que o grande ganhador dessa rodada no Campeonato Brasileiro foi o Cuca. O Cuca, ele, a cada rodada que passa, ele vai ficando mais caro. O Flamengo quer, o Atlético vai querer também. Então, o Flávio, ele pode ficar lá em cima do muro, pensando na vida e tal. Só naquela, eu quero, né, propostas, eu quero ouvir ofertas, né, porque, assim, ele vai se valorizando, ele vai brilhando pela ausência. E, de fato, quando você pensa em clubes do tamanho e com as ambições hoje de Flamengo e Atlético Mineiro, entre os brasileiros, só o Cuca. Porque o Renato, mais ou menos um ano atrás, ele esnobou o Atlético, ele não quis o Atlético, e depois ele acabou saindo do Flamengo. Então, para esses dois clubes, o Renato deixou de ser opção. Então, entre os brasileiros, não tem mais nenhum grandão aí, né, com estofo, currículo e tal, para assumir dois times com esse tamanho de, enfim, ambição. Porque estamos chegando à conclusão de que para os dois a única coisa que serve é ganhar Campeonato Brasileiro e Libertadores. Qualquer resultado fora disso, vice não mantém emprego de nenhum deles desses dois clubes, o que é um erro. Então, a reposição é muito difícil. Eu sempre faço a conta de chegada. Agora faltam 5 meses para acabar a temporada e o Flamengo, se não conseguir acertar com o Cuca, o que é difícil, vai procurar um técnico estrangeiro. Então, esse técnico estrangeiro chegaria aqui, desembarcaria, tomar posse, conhece o elenco, conhece o mercado brasileiro, e ele já tem, inclusive, praticamente uma final contra o Atlético Mineiro. Como é que, assim, enfim, o cidadão vai ter tempo para respirar, para conhecer aquele ambiente? Porque qualquer coisa que não seja atropelar o Galo, seguir na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, e ainda por cima, se aproximar dos líderes aí do Campeonato Brasileiro, vai ser um fracasso. Então, é muito difícil alguém contemplar esse apetite que o Flamengo tem hoje, e isso pode valer para o Atlético Mineiro também, se ficar com esse negócio de o Cuca, somos viúvas do Cuca. Gente, é o seguinte, mas não é apetite só de título aí, não. Aí são atuações desastrosas. Não. São atuações horrorosas, Piperno. O Renato foi vice-campeão brasileiro Libertadores e tomou um pontapé no traseiro. Eu achei exageradas as críticas ao Renato. Eu sempre falei isso. Mas o Flamengo deu um bico nele. Sim, mas o Paulo Souza não dá pra você dizer que é só cobrança por título. São atuações horrorosas. Você vê um Flamengo faz um trabalho ruim. O Flamengo estava ganhando do Fluminense. Ele colocou 5 zagueiros em campo. Você sabe o que o Flamengo tem que fazer? Ele tirou o Bruno Henrique para colocar o Pablo. Vou falar uma coisa para você. O Flamengo tem que fazer o seguinte: fazer o que fez, acho que em 2018. Tava lá em crise, o time mal, tava em terceiro brasileiro, não faltava muito para terminar o Campeonato Brasileiro. O que o Flamengo fez? Dorival, vem cá. Vou te oferecer um contrato tampão. Teu contrato vai até o final da temporada. Acabou, ele chegou, pegou o time reagiu, foi vice-campeão brasileiro, ele saiu em seguida, e no começo do ano o Flamengo contratou o Abel, que é quem o Flamengo queria naquele momento. Agora a solução vai ter que ser essa. Não dá tempo para ir para a Europa, trazer alguém que não conhece o mercado brasileiro, que já vai ter uma final contra o Galo. Se não passar, o cara já vai ser visto sob todas as reservas do mundo. Então é o seguinte, pega alguém aqui, ou do mercado brasileiro, no máximo a Argentina, que está aqui do lado, fala: meu filho, é o seguinte, você vai ficar até o fim do Campeonato Brasileiro, dia 13 de novembro. Depois disso, nós vamos pensar o que fazer da vida. Não dá tempo para esperar, não tem mais tempo para perder. Tudo indica que o Paulo Souza, tá? Eu tô acompanhando as notícias aqui, ele pode ter a sua demissão oficializada até amanhã, hein? Pode ser que ele nem viaje para Porto Alegre com o elenco do Flamengo. Eu acho que não tem cabimento ele continuar. Depois de todas as besteiras que ele fez, não é só dele a culpa. Eu sempre faço questão de falar da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo, que às vezes dá desculpinha de que o Jorge Jesus seria caro, ela já vai para mais uma multa rescisória. Somando as multas rescisórias pagas por essa diretoria do Flamengo com as suas mais escolhas, são 12 milhões do Domenech, 3 milhões do Rogério, 15 milhões. Mais 8 milhões agora do Paulo Souza, 23 milhões de reais. Se essa diretoria confirmar mais uma demissão,
Esses são os gastos que o torcedor do Flamengo pode culpar a sua diretoria por ter feito mais escolhas. Flávio Prado, dá pra gente... muito da culpa se coloca no Paulo Souza, mas a diretoria e os jogadores são tão culpados quanto ele? Ó, eu estava olhando aqui, o Palmeiras joga contra o Botafogo amanhã, a possibilidade de ganhar é bem grande, ele vai a 19, o Flamengo tem 12. Em 10 rodadas, o Palmeiras abriria 7 pontos, em 10 rodadas, em 7 pontos, que dá 2 rodadas e meia. Você vai precisar de pelo menos 3 rodadas para mudar esse resultado. E isso com um monte de gente no meio, inclusive o Atlético Mineiro. Né? E esses times que ficam aí no meio, que belisca, que incomoda e tal. Aí você tem no meio o Fluminense que tá bem, o Atlético Paranaense que agora é vice. Enfim, você tem uma... Não é que são os dois brigando diretamente. O Flamengo, tudo indica, já perdeu o Campeonato Brasileiro. Ele vai ter que ganhar agora uma competição de mata-mata, onde existe o fator casualidade também na história. Não dá para você planejar ganhar uma Libertadores. É muito difícil isso. Você se planeja para chegar longe, tal, depois são fatores. E o mesmo se fala da Copa do Brasil, né? Então, nós estamos vendo aqui uma situação bem complexa do Flamengo. Meu conceito, o Flamengo, ele ficou refém do Jorge Jesus e dos jogadores. Ele precisa estar na hora de fazer uma reformulação grande. Mas agora... Porque aqui, essa conta que eu estou fazendo, o Campeonato Brasileiro já foi, parece que todo mundo concorda. Né? A não ser que aconteça uma coisa assim, mas dentro da normalidade, o campeonato já foi. Você manda embora um treinador, você tem que começar um novo trabalho. Você vê se os jogadores vão aceitar ou não, dentro da dignidade de donos do Flamengo que eles são. Né? Parece que eles ganharam ações do Flamengo com a campanha de 2019. Sim. Então eles são agora donos do Flamengo. Seria o caso de começar uma reformulação forte agora. E eu não faria isso que o Bilhardo falou, não. Eu já montaria um sistema já pensando em 2023. Já começaria a reformulação. O Flamengo não vai cair com o elenco que ele tem, né? Ele vai fazer uma campanha média. Copa do Brasil e Libertadores, vamos ver o que vai acontecer. Vai depender de situações, de uma série de situações. Mas você não faria o quê? Eu não contrataria um técnico por um curto prazo, com prazo de validade. Eu já contrataria um técnico projetando 2023 e começaria a reformulação. O Palmeiras fez isso com o Luxemburgo, naquele time que fez os 100 gols. Setembro, outubro, o Palmeiras largou tudo e começou a mudar o time, criar um time novo. Mas não tem como você reformular, Flávio, se eles têm contratos longos. Não tem como. Ah, mas vai ter que fazer. Mas como? Senão não adianta trocar. Paga a multa, ele fica pagando multa para o treinador. Mas aí não dá, mas aí multas muito altas. Então esquece, esquece. O que você pode saber é que esse Flamengo, no fim do ano, não continua Diego Alves, porque já é o fim do contrato. Não continua Diego Ribas, provavelmente não continua o Isla. Já vai haver uma renovação automática. Já vai liberando. Agora, você pagar multa rescisória de jogador são valores altíssimos. Então não vai adiantar. Então não vai adiantar nada. Vai trocar de treinador e porque eles querem que seja o Jorge Jesus, não vai adiantar nada. Você vai gastar de novo dinheiro à beça e não vai adiantar nada. O Flamengo virou refém de todos. Virou refém do Jorge Jesus e dos jogadores. Então não adianta você mexer só numa peça. Não adianta. Porque fica muito claro que os jogadores não queriam o Rogério Ceni. Os jogadores não queriam o Renato. Aí, independente de gosto ou não. Os jogadores torciam o nariz para Abel. Né? E gostaram do Jorge Jesus, querem o Jorge Jesus. Então me parece que venha quem vier, quem resolve é lá dentro do campo. Você pode ajudar ou engrossar o negócio. Mas o Renato, os jogadores eram fechados com o Renato. A maioria deles elogiava o trabalho do Renato, a forma como ele dava com o Renato. Só que aí começou a haver uma cobrança excessiva no Renato, realmente. Não, porque pelo que ele falou antes. Sim. Né? E ele se perdeu também, e aí a coisa desandou. O problema todo é que eu acho que não é uma coisa que seja simplesmente uma situação específica. Trocar treinador vai resolver. Pode trocar treinador, mas você está dando uma cabeça e não está resolvendo o problema. Outra coisa, a gestão do futebol está muito mal feita. Não está na hora de trocar também? Mas tá na hora de tomar. É isso que eu falei. Se você quiser tomar providência séria, você... Tá bom, tira o treinador, não rolou. Começa a fazer uma reformulação. Se o pessoal que já vai sair no final do ano já libera agora, já tira do grupo. Não tô nem dizendo que eles sejam más pessoas, não é isso não. É que vamos renovar. Vamos refazer o ambiente, renovar, refazer. Começa a trazer jogadores jovens que o Flamengo tem a potencial. Se for o caso, sobe alguns meninos à base para ir crescendo, para ganhando mais corpo. Troca o treinador, troca a direção de futebol e troca os jogadores. Sabe? Começa do zero. Tira esse negócio de ser refém em 2019. Senão acho que não vai adiantar muita coisa trocar só o técnico, não. Souza, exatamente isso que eu tava falando, inclusive lá no meu canal, que eu tava em live aqui na abertura
Não adianta só tirar o treinador. Não. A diretoria, pra mim, ela é mais culpada que o treinador. Porque eles escolheram um treinador sem nem saber. Ih, olha aí, ó. Olha aí. Ih, rapaz, já PS, eu te amo. Olha aí. Eu achei que a casou nossa bem, hein? produção faz por mim. É o dia dos Olha aí. namorados. Mas Casou tudo bem. tudo tem troco nessa vida. Agora, a situação é a bem, seguinte. Olha, cochicho no ouvidinho. Não dá pra você culpar só o coisa, Paulo hein? Souza. Você não pode culpar só o Paulo Souza. Essa diretoria, principalmente Marcos Braz e Bruno Spindel, já é a terceira escolha de treinador com multas rescisórias altas, altíssimas. E outra, são muitas vezes super espalhafatosos quando estão vencendo e omissos quando estão perdendo. Bruno Prado, sobre essa situação dos valores, né? Porque a gente costuma ouvir até da diretoria do Flamengo a desculpinha de que o Jorge Jesus, por exemplo, seria caro. Jorge Jesus é muito caro. Eu prefiro pagar 2 milhões e 100 no Jorge Jesus do que 1 milhão e 200 no Paulo Souza. 1 milhão e 200 no Paulo Souza, pra mim, é um escândalo. É um assalto. Você pagar mais de 1 milhão num treinador tão ruim quanto o Paulo Souza é você jogar dinheiro fora. Você pagar 2 milhões no Jorge Jesus, você paga 2 milhões por um cara que pode te dar retorno, como o Abel Ferreira, que ganha um baita salário, mas é campeão, mostra uma evolução no time. Então tem essa história também. Primeiro aquela lorotinha do Paulo Souza. Ó, eu paguei pra estar aqui no Flamengo. Mentira. Ele fez um investimento pra estar no Flamengo. Ele pagou 2 milhões de reais da multa, só que ele ganha 1 milhão e 200 de salário. Ele, em 5 meses, ele já ganhou 6 milhões no Flamengo, ou seja, 4 milhões de lucro. Se ele vai embora agora, ele ganha 8 milhões de multa. Então ele tem 11 milhões. Ele investiu 2 milhões. Ele é bom de investimento. Ele é bom de investimento. Opa! Ele Agora, investe 2, 5 meses, depois tem coisa, hein? 11. É isso. Ô, cara, eu vou falar com ele. Falar Dá um umas negócio, aulinhas de E finanças. aí, Flávio Prado? É o Paulo Midas. E aí É, fica essa lorota do discurso. Paguei pra estar aqui. E a diretoria do Flamengo, o Marcos Braz, falou isso. Veio o treinador que realmente quis estar no Flamengo. Eu quero também. É isso. Se eu fosse. Lorota. Se eu fosse ele, eu estaria dormindo tranquilo, só esperando o Pix na minha conta. Tranquilão. Claro. Não é problema meu. eu tô- Provavelmente está mesmo, pô. Tranquilo, eu ia dormir Não hoje. esqueçam que esse senhor largou Sim. a Polônia a um jogo da Copa do Mundo e veio embora pro Flamengo. Portanto, Vai morar no me Rio parece que ainda. ele seja do tipo que esquenta muito a cabeça. Se eu fosse ele, hoje eu deitaria no meu travesseiro com a maior tranquilidade, dormiria. O que pode acontecer? Se eu não sair, eu vou ter mais um mês recebendo um salário. Se eu sair, vai cair uma multa na minha conta. Então eu vou dormir, quem sabe ver uma série aí, assistir Olhar um o filme, mar, um olhar o mar. entretenimento, fazer um belo jantar e depois eu A luz de vou vela, esperar o mar. cair o Pix na minha conta. Então, Muito bom. então é isso. Assim, isso é culpa da direção do Flamengo, que não dá respaldo a nenhum treinador. Aí não é o Paulo Souza, assim, é qualquer um. Foram 4 em 2 meses. É muito o que o Souza falou, eu concordo totalmente. Eles são políticos, não só no Flamengo, em todos. Eles são políticos, eles trazem um cara aí e o perfil. Quando sai o Jorge Jesus, tem que ser um estrangeiro porque um estrangeiro fez sucesso. Aí foram buscar um estrangeiro, não foram buscar o Domenech Torrente, eles foram buscar um estrangeiro. O que topou vir foi esse, vem pra cá. Aí fracassou. Ah, não, agora não pode ser estrangeiro. Agora tem que ser brasileiro. Rogério tá bem no Fortaleza, vamos tirar aí o cara daí. Aí vem o Renato. Vamos lá. A gente vai voltar pra Rádio Jovem Pan, Bruninho? Tamo voltando, hein? Voltamos pra Rádio Jovem Pan. O Bruno Prado está analisando aí a situação dos treinadores que deixaram o Flamengo com multas rescisórias. Só deixando claro também, né, Bruno? Por isso que o Flamengo está nessa draga. Sim. Porque muito se pensa no dinheiro, muito se pensa na vaidade. Os dirigentes do Flamengo é uma vaidade pura e não pensam no torcedor. Não pensam na paixão do torcedor. E aí entra aquele negócio que vocês me zoam tanto, a viúva do Jorge Jesus. Sim. O torcedor queria o Jorge Jesus. Sim. Então que a diretoria deixasse a vaidade dela de lado, o orgulho de lado, e fizesse, o Vamp mesmo fala, lava as mãos, porque o Paulo Souza, pelo que eu tô vendo, ele não sabe o que é Flamengo. Então, aí eu tava falando dos treinadores, né? Depois eu vou falar do Jorge Jesus na sequência, né? Pra resumir, a contratação ela vai pela
pelo momento. Como deu certo o estrangeiro, vão trazer outro estrangeiro. Qualquer um, mas tem que ser gringo. Vão trazer. Veio o Domi, veio porque topou. Aí não deu certo o estrangeiro, agora tem que ser brasileiro. Aí traz o cara que tava bem ali, o Rogério, um jovem. Não, mas o Rogério, ele é muito sério, ele é muito... Assim, ele é muito sisudo. E o Flamengo é a descontração, o Flamengo é a malandragem carioca. Renato Gaúcho. Aí não deu certo contra o brasileiro. Não, agora tem que ser um gringo de novo, né? Porque não deu certo 2 brasileiros, agora tem que ser um estrangeiro. Aí, de preferência, português, porque nós gostamos de portugueses. Aí, Paulo Souza. É isso, e agora, sei lá o que eles vão fazer. Mas, de qualquer maneira, é assim, não é um critério técnico, não é? Não, o que eu quero de um treinador? Isso. Então, quem que se encaixa nisso aqui? É esse aqui. Tanto faz se é brasileiro ou estrangeiro. Esse aqui que se encaixa no que eu quero, eu vou trazer. Mas eles nem sabem o que eles querem. Então, eles trazem por isso, pelo rótulo. Agora, o que vai cair bem é um estrangeiro. Não, agora o que vai cair bem é um cara com um jeito mais malandrão, boleirão, é esse. E vai sendo dessa maneira. E sobre o Jorge Jesus, assim... também acho que a diretoria do Flamengo não fez muito esforço para trazer, mas eu já falei assim, aí é uma análise pela linha do tempo. Ele também não fez muito esforço e se eu fosse ele eu faria a mesma coisa. Se eu fosse ele eu manteria sempre o mito vivo, daria recadinho pra torcida, é divertido, né? É bom levantar o seu ego, é legal. Eu faria a mesma coisa. E pela linha do tempo, no fim do ano, quando eles foram para lá, ele estava no Benfica. Ele tinha contrato, tinha salário para receber, ficou esperando ser demitido para receber a multa. Ele tá certo, eu também ficaria esperando. Não, mas isso tem que deixar uma coisa clara. As informações, agora é sério, as informações que se vazam para a imprensa, elas na maioria das vezes são passadas pelos dirigentes, tá? Então, a verdade que é vazada pela grande maioria da imprensa, ela é passada pelo Marcos Braz, ela é passada pelo Bruno Spindel. Marcos Braz usa como ninguém o bom relacionamento com a imprensa. Eu sei porque eu convivi muito tempo ali dentro. Eu sei. Então, quando eles falam também que teve esse esforço todo para trazer o Jorge Jesus, é mentira. É mentira. Eles já foram para Portugal sabendo que o Jorge Jesus era caro, tinham um pé atrás, não querendo contratar o Jorge Jesus, só que malandramente eles sabiam. A torcida do Flamengo quer o Jorge Jesus. Então vamos fingir que a gente quer? Eu acho que... Vamos lá, vamos fazer um espetáculo. Fizeram um espetáculo, mas não queriam contratar. Eu acho que e esse espetáculo foi super prejudicial. Porque aí o Benfica falou, não é pra eles que eu vou liberar. Eu acho que tanto a diretoria quanto o Jorge Jesus usam muito bem o mito Jorge Jesus. Ele usa muito bem. Ele no Benfica. Se eu fosse ele, eu também não sairia do Benfica pra vir pro Flamengo. Os caras querem me demitir, igual eu falei do Paulo Souza. Vou comer um bacalhau, vou esperar me mandarem embora e me pagarem a multa. Por que eu vou sair se daqui a amanhã eles vão me mandar embora? Ele ficou esperando ser demitido, ok. E pra mim fica bem claro a estratégia dele, que eu faria a mesma, quando ele assume um time 2 dias depois que acabou o vínculo dele com o Benfica. Ele não assumiria nenhum time até o fim do contrato dele, ele recebeu do Benfica até maio. Isso ele foi bem ele claro. Falou tá certo. Até o dia 30 e tal. Ele falou claro. Se eu tenho uma coisa para receber, por que eu vou abrir mão disso? E quando acabou, e recebeu, não era pouco, né? Recebeu até o último. Morando no seu país, né? Ainda, né?